Salve galera, hoje a gente vai falar sobre criação e instalação de brushes, né? Então vocês lembram que numa aula a gente, lá nas primeiras aulas, né, eu vou pegar aqui um arquivo novo, tá? Vou aqui em File New, vou pegar o 15 por 21 por 300 pixels int RGB. A gente falou sobre brushes, né? Então a gente começou aqui com brush, né? Vocês podem ver que a gente viu várias ferramentas que parecem realmente com brush, né? E aí, quando a gente clica com o botão direito, a gente tem várias pontas, né? Mas aí fica sempre aquela curiosidade, né? Como é que se faz para instalar brushes? Porque se você vier na internet, você tem vários sites como esse, que é o myphotoshopbrushes.com, que você pode baixar, né, os seus próprios brushes, ok? Então eu vou escolher aqui um brush. Peraí, primeiro eu vou clicar aqui, né, em brushes, porque a gente tem aqui o patterns também. A gente também vai dar uma olhadinha nisso aí. Então deixa eu ver aqui, por exemplo, você quer instalar, por exemplo, você está fazendo aí um convite, né, e você quer instalar esse aqui, ó, de florzinhas, né? Você precisa dessas florzinhas de arabescos e tudo mais, né? Então você clica ali no brush que você quer, você vai fazer um download, certo? Então ele vai baixar, ele está baixando aqui o brush, que ele vai vir em formato zip. Então ele fez o download aqui. Eu vou clicar nessa opção, vou mostrar aqui para você, ó, a opção mostrar na pasta. Eu utilizo o Google Chrome, né? Mas aí você abre a sua pasta de downloads, né, do seu navegador, e você vai encontrar aí um arquivo zip ou um arquivo WinRAR, tá? Eu poderia fazer assim, ó, com o botão direito, no caso do WinRAR, e escolher a opção extrair para Floral Brushes by, né, e tal. Mas você pode fazer assim também. Você pode dar 2 cliques, vai abrir aqui o WinRAR, né, no meu caso. Você vai dar 2 cliques aqui no Floral Brushes, que é a pastinha, e você vai encontrar um arquivinho com o pincelzinho ali, ó. Esse arquivinho você vai dar 2 cliques, tá? E aí você já viu que ele voltou para o Photoshop, né? Então você vai pegar o brush, botão direito, vai olhar lá no final da lista e opa, tem brush novo na área, né? Então ele instalou agora aqui os brushzinhos da internet, ó. Já posso fazer aqui a minha arte, né? Só escolher a cor aqui que eu quero e conseguir aqui colocar, né, o brushzinho que eu queria aí para minha arte. Se acontecer, e eu acho que aconteceu aqui no meu, que não carregou todos os brushes, tá? Eu acho que tinha mais brushes aí. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar o Photoshop, tá? Não vou salvar aqui. Posso fechar isso aqui, posso fechar minha área de downloads e eu vou abrir o meu Photoshop de novo, ok? Ó, vou abrir de novo aqui. Vou pegar um arquivo novo, 15 por 21, 300 dpi, peguei o brush, botão direito, lá no final, apareceu aqui, ó. Então não estava aparecendo isso aqui, né? Não estava aparecendo isso aqui e outras cositas mais não estavam aparecendo. Então isso é normal, tá, pessoal? Porque o Photoshop está aberto, ele pode acontecer de alguma outra coisa não carregar, né? E isso pode acontecer realmente. Então, pessoal, é isso, tá? Vocês podem fazer o download e fazer a instalação como eu mostrei aí, né? Eu também poderia fazer assim, ó. Poderia clicar com o botão direito, extrair, tá? Eu teria uma pastinha e eu daria 2 cliques aqui nesse arquivo do pincel. Uma dica que eu dou para você é você organizar aí na sua pasta meus documentos ou documentos, uma pastinha chamada brushes, e você colocar ali sua coleção de brushes ali, né? E aí você vai ter tudo numa pastinha só,
né? Isso fica mais fácil de desenvolver, né? Voltando aqui para o Photoshop, pessoal, relembrando vocês que o brush vocês podem utilizar aqui de cores diferentes, né? E muita gente também pergunta o seguinte, né? Mas como é que eu faço para, por exemplo, mexer aqui, girar o brush e tudo mais, né? Eu indicaria também que você sempre criasse uma layer nova, new layer, tá? Vou colocar aqui floral, por exemplo. Então, floral. Eu tenho aqui agora uma camada separada, então eu posso aplicar o meu brush uma vez, dou um toquezinho ali, e como está numa camada separada, eu posso dar Ctrl T, eu posso girar, né? Eu posso deslocar ele aqui, eu posso diminuir ou aumentar, né? Então ele fica mais versátil, né, se você deixar ele numa camada separada. Você também pode entrar no FX, você pode dar um Color Overlay, trocar a cor dele, ou aplicar um gradiente, ou aplicar um Drop Shadow nele, né? Então tudo fica mais fácil quando você tem uma layer separada para trabalhar com o brush, né? É bem verdade que a gente consegue girar o brush, né, sem uma layer, mas como você está vendo aí, você pode aplicar efeitos e tudo mais, fica bem melhor, né? Fica mais interessante. Bom, e vou colocar aqui um delete. Como é que você pode também criar, né, um próprio brush? Um brush da sua escolha. Então, por exemplo, eu tenho aqui a guitarra, né? E eu quero fazer um brush dessa guitarra. Então, o que eu vou fazer? O certo seria a gente fazer um recorte bem bacaninha aqui, né? Mas eu vou fazer um recorte com a varinha mágica, né? Vou dar um Ctrl Shift I para inverter. Vou dar um Ctrl J. O background eu vou dar um delete. Então agora eu já tenho aqui um recorte da minha guitarra. E para criar um brush eu vou em Edit, Define Brush Preset. Se essa opção Define Brush Preset não estiver habilitada, tá, eu recomendo que você venha primeiro em Image Size e diminua. Isso é bem provável que aconteça se a sua imagem estiver com mais de 2.600, 2.800 pixels. Se ela estiver com 3.000, o Photoshop não deixa você criar. Então você vem aqui, reduz, dá um OK e volta para Edit, Define Brush Preset, tá? Vou colocar aqui guitarra, pronto. Agora eu já posso ir para o meu arquivo novo, pegar o brush, clicar com o botão direito. O último brush da lista é o meu brush de guitarra. Que legal, né? Posso pegar aqui, ó, fazer várias guitarrinhas. Aqui, pessoal, também a gente tem um botãozinho, né, que é uma pastinha com alguns brushes dentro, e dentro dessa opção aqui nós também podemos fazer um flip X, né, que ele vai virar para o outro lado, certo? A gente pode dar um flip Y, que ele vai virar de ponta cabeça, né? E a gente também pode controlar através desse eixo onde tem a flechinha para que lado que a gente quer girar ou inclinar esse brush, né? Então aqui dentro, por exemplo, poderia agora compor aqui um cartaz de um show ou alguma coisa do tipo, né? Para encerrar, deixa eu voltar aqui no histórico. Para encerrar nossa aula de brush, essa guitarra eu recortei, mas eu tenho aqui uma imagem com a Gisele Beauty, e essa eu não vou recortar, tá? Eu vou entrar aqui em Edit, Define Brush Preset, vou botar aqui Gisele, OK. Vou voltar para o meu arquivo em branco, vou pegar o brush e vou pegar o meu brush em formato de Gisele Beauty e vou fazer a seguinte composição, ó. Eu vou trocar de cor aqui, vou escolher uma cor mais
podia fazer isso alinhado, né? Vou dar um Ctrl R. Vou colocar uma linha aqui no meio. E vou colocar uma linha aqui no meio. Então o Photoshop me ajuda aí a fazer isso, né? Puxar aqui, ó. Ele gruda nessa linhazinha. Vamos botar aqui no meio. Ah, agora sim. Vamos dar um zoom aqui. Assim. Vamos fazer aqui. Encosta aqui, encosta ali. Encosta nas duas linhas aqui. Para ficar direitinho, senão vai ficar muito desalinhado, fica feio, né? Isso vai ajudar a gente a fazer uma composição. Aí. Então isso aqui poderia ser uma composição, né? Poderia ser uma coisa aí para você revelar, né? Ou fazer uma impressão, tá? Para tirar essas linhas guias eu dou um Ctrl H, ok? Bom, e aí pessoal, falando agora em criação de arte e tudo mais, a gente também teria aqui como criar os patterns, né? Onde é que a gente cria os patterns? Primeiramente queria falar sobre esses patterns aqui, né? Quando a gente tem a gente pode vir aqui na Traquinas, em pattern, a gente cria uma categoria, né? A gente cria aqui uma layer, na verdade, que tem vários patterns, né? Então você deve estar observando aí que você tem poucos patterns, né? Então você pode clicar aqui nessa engrenagemzinha e a partir de Artistic Surface você tem vários patterns que você pode carregar, né? Então você pode dar aqui um pattern, você pode dar um OK, né? E ele vai carregar aqui para você vários patternzinhos, né? Como a gente já viu aí no FX também, né? Então aqui seria uma camada de patterns, né, que você pode aplicar. Aqui eu estou diminuindo a escala, eles estão diminuindo, ok? E eu poderia agora fazer uma fusão dessa layer de patterns com aquele background da Gisele. Então eu poderia utilizar um overlay, né? Poderia utilizar um multiply. Aqui eu usei um color burn, na verdade, né? Um multiply, um hard light, né? Então poderia utilizar aqui um modo de mesclagem junto para fazer essa fusão, certo? Poderia utilizar opacidade, né, para ter uma fusão de textura com o fundo, né? Mas eu também poderia utilizar um pattern personalizado, né? Como é que seria esse pattern personalizado? Eu poderia, por exemplo, abrir essa foto da guitarra que a gente utilizou antes. Vou abrir aqui. E eu poderia, ao invés de vir em Edit Define Brush, eu poderia usar um Define Pattern e colocar aqui o pattern como guitarra. O que iria acontecer? Aqui nesse botãozinho eu posso dar 2 cliques. Agora, ao invés de utilizar só os patterns padrões do Photoshop, eu tenho o meu patternzinho ali de guitarra. Olha só que legal, né? Então eu posso ter várias guitarrinhas se repetindo. Tenho a escala, né? Quanto maior a escala, maior vai ser o padrão ali, né? De forma. Passando de 100%, logicamente vai haver distorção, então cuidado com isso, né? Vamos deixar aqui em 100%. Agora eu poderia trabalhar aqui com modo de mesclagem também, né? Ia ficar as guitarras e a Gisele, né? Não muito bonito, mas enfim, foi um exemplo. Enfim, né, pessoal, aí começa a criação, né? Então começa a criatividade. Então, se você quiser repetir alguma coisa, criar um padrão, você pode abrir uma imagem ou criar qualquer gráfico, vir em Edit, Define Pattern, e você vai poder criar um padrão para isso.
Outra forma de você utilizar, vou deletar aqui, eu vou criar um texto, tá? Eu vou colocar aqui Gisele, tá? Vou colocar um tamanho bem grande, tá? E aí vamos imaginar, não sei porquê, né, mas você vai querer colocar dentro desta letra o nosso padrão de guitarras. Então como é que eu faço isso? Eu vou aqui no FX, coloco um Pattern Overlay, tá? FX Pattern Overlay, e você escolhe aqui o padrãozinho, aqui no caso é a nossa guitarra. Você pode diminuir aqui a escala para ir enchendo de guitarrinhas, né? E aí já aproveitar para botar aqui uma sombrinha, né? E assim por diante. Então tem como você criar padrões, criar brushes e aí usar na sua criatividade, ok? Um grande abraço, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau.